Bom dia, pessoal. Então, vamos lá? Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, nós vamos dar início com matemática, apostila de matemática, página 34. A maioria dos alunos, acho que já fez, a gente vai rever, a gente vai falar sobre o assunto, aí vocês vão conferir a correção, se realmente está correto, e quem não fez, vai acompanhar junto com a professora, ok? Ok. Então, vamos lá. Página 34. Oi, professor. Oi, bom dia. Bom dia. Página. Apostila de matemática, página 34. O nosso combinado, todo mundo desliga o áudio, tá? Porque ontem teve muita interferência, a professora não conseguiu ouvir alguns alunos, tá? De matemática, página 34? Isso. E aí, então, vão desligando o áudio. Quando quiser perguntar alguma coisa, vai erguer a mãozinha, a professora vai estar olhando aqui na tela, e aí eu vou falar, tá? Quem vai... Por exemplo, vamos supor que 2, 3 alunos ergueu a mão, aí eu vou falar o nome do aluno, aí quem eu chamar para falar, daí liga o áudio, fala e desliga o áudio em seguida, tá? Vamos deixar sempre desligado. Deixa eu ver aqui, Sara não desligou ainda o áudio. Beatriz Tavares também não. Apostila de matemática, página 34. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para a professora ir digitando, tá? Para vocês irem olhando. Deixa a professora passar aqui. Então, tá lá. O exercício 1. Então, tá assim. Vai haver um torneio, tá lá em cima do exercício 1, que eu tô lendo, tá? Vai haver um torneio de basquetebol na cidade. O jogo da final vai acontecer no ginásio da escola, que tem 1.600 lugares, e no total são 16 times, 160 atletas, e Fabiana faz parte do time da escola. Então, nós vamos colocar aí no quadro, no exercício 1, os números. Então, tá lá. O primeiro número está mandando colocar de times, quantos times tem, quantos atletas tem e quantos lugares. Então, eu disse que tem 16 times. Aí vocês vão colocar no quadro o valor de lugar. Então, o 16 vai ficar o 6 na unidade. Deixa a professora aumentar. Professora, aqui. 34 de matemática? Isso. Então, vai ficar assim, ó. O 16 vai ficar o 6 na unidade e o 1 na dezena. E aí vocês vão escrever na frente com palavras 16. Deixa só a professora mudar aqui o teclado. Aí vocês vão escrever lá no quadro 16. Presta atenção bem na escrita, tá? Prof, mas eu já fiz essa página. Sim, eu acabei de falar. Nós vamos rever, vocês vão corrigir novamente, ver se está correto, tá bom? E quem não fez, vai fazer junto agora, ok? De repente, teve alguém que não participou da aula no dia. Depois, o número de atletas, eu disse que é 160. Então, vai ficar 160. Deixa só a professora arrumar aqui. Então, vai ficar assim, ó. 160. Então, vai ficar 0 na unidade, 6 na dezena e 1 na centena. E aí, a gente vai escrever 160.
60. Olha bem a escrita dos números, tá? Corrige se tá certo a escrita dos números. Opa, a professora aqui, 160 com 2 S's. Depois, o número de lugares. Eu disse que tem 1.600 lugares. Então, vai ficar 0 unidades, 0 dezenas, 6 centenas e 1 unidade de milhar. E aí, a gente vai escrever 1.600. Eu posso escrever 1.000 ou eu posso só pôr 1.000, tá? 1.600. As duas formas estão corretas. 1.600. E aí, no exercício 2, está pedindo para decompor. Então, por exemplo, o número 16. Eu posso decompor de duas formas. Então, se na prova, né, lá na atividade avaliativa, a professora pedir para vocês decomporem os números, vocês podem escolher duas formas para decompor. Eu posso decompor pela quantidade do algarismo na ordem ou pelo valor que ele ocupa na ordem. Por exemplo, aqui eu tenho 1 dezena mais 6 unidades. Então, essa é a decomposição pelo algarismo na ordem, a quantidade que está lá na ordem. Ou eu posso fazer assim. Se uma dezena vale quanto? 10. Isso. 10. Isso, Rafa. Então, aí eu vou colocar 10 mais e 6 unidades, que vale 6. Então, eu posso fazer ou assim, tá bom? Aí vocês vão escolher qual que você acha mais fácil, tá? Então, quando eu vou fazer a decomposição de um número, eu posso colocar aqui quanto tem em cada ordem ou o valor de cada ordem, o valor real, tá? Então, essas duas formas estão corretas. Depois, 160, a mesma coisa. Eu posso colocar 1 dezena mais 6 unidades. E aí não tem necessidade de eu colocar 0 unidade. Se é 0, nem precisa colocar. Então, o número 160 é formado por 1 dezena e 6. Opa, a professora errou aqui, ó. 6 dezenas. Aqui é centenas. Então, é 1 centena e 6 dezenas, tá? 160. Ou então, eu vou decompor assim. 1 centena, 100. Então, é 100 mais 60. 6 dezenas, 60. Então, vai ficar assim. E o 1.600, a mesma coisa. Eu tenho 1 unidade de milhar, porque é 1.000, mais 6 centenas. E daí não precisa colocar 0 dezena, 0 unidade. Não precisa. Ou eu posso fazer 1 unidade de milhar vale 1.000. 1.000 mais 600. Então, essa é a decomposição aí. Podem corrigir, tá? Professora, sobe um pouquinho para cima. Em qual, Gabi? Assim? É. Vão colocando certinho aí, tá, pessoal? Pronto? Pronto.
Então, vamos lá, o próximo exercício. O próximo exercício está assim. O que foi mudando nos números do quadro de uma linha para outra? Alguém respondeu? Rafa, o que você... Número 1, a posição do algarismo 1 e 6. Isso mesmo. Então, vamos lá. Aí vocês vão responder, então, a posição, né, a localização do algarismo 1 e 6. Porque ele foi mudando de lugar. Os 6 unidades no 16 passou para 6 dezenas no 160 e depois passou para 6 centenas no 1600. E depois o 1, no 16 ele estava na dezena, no 160 ele foi para centena e no 1600 o 1 foi para a unidade de milhar. Então, a posição do algarismo... Opa, a professora pôs aqui, do algarismo 1 e 6. Professora, só um pouquinho mais para cima que ele escreve o último lá, o não, em cima do 1600. 160, isso? É. Então, quem for terminando, próxima página, página 35. Nós vamos falar sobre o ábaco, né? A gente viu... Não, quem vai para baixo. Posição. Então, olha lá, sobre o ábaco. Então, nós vimos lá. O ábaco é um instrumento de contagem em que cada haste representa uma ordem da sistema de numeração decimal. Unidade de milhar, centena, dezenas e unidades. Prof, posso ler o quadrinho? E aí, nesse ábaco, está escrito que tem lá a argolinha. Tem quantas argolinhas nesse ábaco? Ô, professora. 4, professora? Não, lá dentro do quadrinho, lá em cima na página 35. Ô, professora. Tem quantas argolas? Ô, professora. Tem uma argola. E ela está onde? No de milhar. Unidade de milhar. E quanto vale uma unidade de milhar? 1000. 1000. Então, vocês têm uma linha dentro desse quadro, está escrito assim, ó. Que número está representado neste ábaco? Então, vocês vão colocar 1000. Coloca lá. Número 1000. Professora. Pode falar. Eu entrei agora porque quando você estava explicando a atividade da página 34, a bateria do meu notebook tinha descarregado. Ok. Então, o que é para fazer aqui? Esse daí a gente só está revendo, a gente já fez. Vai colocar o número 1000 na página 35, lá em cima, dentro do quadro, onde está falando sobre o ábaco. Tem uma linha para... Não, eu estou falando da página 34. Vai responder na segunda bolinha. O que foi mudado de uma linha para outra? A posição do algarismo 1 e 6. Vai colocar o 100? Não, esse 1000 é na página 35. É a posição do algarismo 1 e 6? Isso.
Lá no exercício 2, vocês vão desenhar as argolinhas. Então, eu não vou fazer aqui, só vou falar, tá? Para quem não fez. Por exemplo, o número 16. O número 16, eu tenho uma dezena e 6 unidades. Então, vocês vão desenhar na haste da dezena, vai desenhar lá uma argolinha. E na haste da unidade, vocês vão desenhar 6 argolinhas, tá? Vocês vão desenhar 6 argolinhas na unidade e uma argolinha na dezena. Sempre na haste, tá? O próximo. Número 160, vocês vão desenhar uma argola na centena, porque é o 100, e 6 argolas na dezena. Quem não desenhou, pode desenhar. Ai, prof. E o número 1600, vocês vão desenhar uma argolinha na unidade de milhar, lá na haste, onde está o M, unidade de milhar, e vão desenhar 6 argolinhas na centena, onde está o C. Então, é isso que é feito no exercício 2. E no 160 a mesma coisa? Não. O 16 é de um jeito, tem unidade e dezena, 160 tem dezena e centena, e o 1600 tem unidade de milhar e centena. Presta atenção na ordem. Ô, professor, eu não estou entendendo. Mas eu acho que você já fez, Sara. A gente fez na sala. O número 16, ele tem uma dezena e 6 unidades. Aí você vai desenhar no ábaco. Uma dezena, vai lá na haste da dezena e desenha uma argolinha. Vai na unidade e desenha 6 unidades. Ô, prof, mas era a semana da turma B, quando nós fizemos essa página. Mas vocês estavam online. Nós fizemos, a professora fez no quadro. Então, tá lá, exercício 3. Já foram vendidos 979 ingressos para o jogo e outros 20 ingressos foram doados para um asilo. Então, eu vou fazer. Aqui, a professora vai montar deitado, mas vocês vão montar em pé e resolver, tá? Então, 979 mais 20 de ingressos que foi doado para o asilo, que vai dar 999. Então, vocês vão armar essa conta, quem não fez, e vai colocar aí o resultado. Daí tá falando assim, ó, quantos ingressos ainda há para vender? Eu disse que o estádio, ele comporta 1.600 pessoas. Então, eu vou pegar 1.600, vou menos esse tanto que já foi vendido, porque daí eu vou saber quantos lugares ainda restam que eu posso vender. Aí vocês vão armar essa operação, 1.600 menos 999. E vai ser igual a 601. E aí vocês vão dar o R de resposta. Então, tá lá. Ainda há 601 ingressos para vender. Para vender. Então, essa vai ser a resposta aí no exercício 3. Até o fim do dia, no total foram vendidos 1.235 ingressos para a final. Represente esse número no ábaco.
Então, a mesma coisa, vocês vão representar o número 1.235 no ábaco. Então, vocês vão lá. Unidade de milhar, tem uma unidade. Então, vocês vão desenhar uma argolinha. Depois, eu tenho 2 centenas. Eu vou desenhar 2 argolinhas na centena. Depois, eu tenho 3 dezenas. Eu vou desenhar 3 argolinhas na dezena. E depois, eu tenho 5 unidades. Eu vou desenhar 5 argolinhas na unidade. Ok? Então, vai ficar uma unidade de milhar, uma argolinha, 2 argolinhas na centena, 3 argolinhas na dezena e 5 argolinhas na unidade. Certo? Professora, E aí, vocês vão escrever esse número lá no quadro. Aí, vocês vão colocar o M, uma unidade de milhar, vai colocar o número 1. No C, de centena, vai colocar o número 2. Na dezena, vai colocar o número 3. E na unidade, número 5. E aí, vocês vão escrever na linha, por extenso. Então, 1.000 pode ser 1.000 ou pode ser só 1.000, tá? 1.200, a gente escreve do jeito que a gente lê, tá? 1.235. Então, aonde a gente fala E, a gente tem que colocar o E. E aonde a gente não fala o E, a gente vai pôr uma vírgula. Então, por isso que a professora colocou aqui, ó. 1.000, eu não falo 1.235, né? Eu falo 1.235. Então, aí vocês vão escrever. Fala, Sora. Pergunta para o professor. é que eu cheguei atrasada, então eu não consegui pegar direito a do meio aqui da atividade 2. Ô, Sara, desliga o áudio. Só quando você for responder para a professora, você liga. Obrigada, Pedro. Quem terminou aí bonitinho, então vai para a página 36. Nós temos lá. Denis é filatelista, ou seja, ele coleciona selos. Então, a gente descobriu essa palavrinha nova aí, né? As pessoas que colecionam selos, elas são chamadas de filatelista. Denis participa de um clube de filatelista, com mais 4 pessoas. Veja na tabela a quantidade de selos da coleção de cada um. Então, tá lá. Nós temos o Matheus, que tem 1.767 selos. A Lélia, que tem 3.401 selos. A Alessandra, que tem 1.069 selos. Denis tem 3.336 selos. Nicolau, 426 selos. Em que século foi criado o primeiro selo brasileiro? Lá no texto está falando que o primeiro selo foi criado no ano de 1840. No século XIX. Só que lá está escrito ano. Então, lembra que a professora ensinou que, de acordo com o ano, a gente descobre o século. Então, 1840, ele termina com 4 e 0. Os 2 últimos algarismos é 4 e 0. Não é 00. Então, por não terminar em 00, a gente vai somar mais 1 aos 2 primeiros algarismos, que no caso é 18. Então, 18 mais 1 é? 19. Isso, então, no século XIX. E aí vocês podem até colocar em algarismo romano também. Nós colocamos no número normal para vocês identificarem, né, o 19, e aí dentro do parênteses está em algarismo romano, século XIX. Decomponha pelas ordens o número que representa a quantidade de selos da coleção de Denis. Então, eu tenho lá, o Denis tem 3.346.
Nós vamos decompor. Lembra que a professora disse que quando eu falo em decompor, pode ser de duas formas. Então, pode ser assim, ó. 3 unidades de milhar mais 3 centenas mais 4 dezenas mais 6 unidades. Ou eu posso colocar o valor dessas ordens. Então, 3 unidades de milhar, 3.000, mais 3 centenas, 300, mais 4 dezenas, 40, mais 6 unidades. Então, vocês podem escolher uma dessas duas formas para decompor o número 3.346. E a letra C está pedindo para colocar em ordem crescente esses números aí de quantidade de selos. Então, vai ficar do menor para o maior. Então, vai ficar 426, 1.069, 1.767, 3.346 e 3.401. Então, vai ficar assim. Professor, tá errado. O quê? Não é 46, é 36. Ah, é verdade. Obrigada. 3.336. Obrigada. Tá. E aí, na letra C ainda, nós temos na mesma letra C para colocar, escrever com palavras as duas maiores quantidades. Ô, prof, 3.336. Então, nós vamos escrever 3.336. Depois nós temos outra quantidade também. São as duas maiores, que é 3.000. Opa, o acento. 3.401. Olha bem a escrita, tá, pessoal? Então, vocês vão escrever por extenso esses dois números. 3.336 na primeira linha e na segunda linha, 3.401. São os dois maiores números aí de colecionadores, na verdade. do clube, né, professora? Isso. Ô, prof, Oi, Pedro. sabe lá no exercício B? Ah, Você também colocou 40. Era 30. vamos Isso aí, para... não era 40. Ah, é verdade. Obrigada. 30. É verdade. Agora tá certo, né? Pessoal, nós vamos dar uma pausa, tá? Tá acabando o tempo aqui. Ok? Ô, professora, mas deixa escrito que eu ainda não terminei de escrever. Depois, quando voltar rapidinho. Ô, professora, depois a gente vai para que página da apostila? Vamos continuar. Depois a gente vai para o livro de atividades. Ô, professora, a gente pode ter a página 37, que tinha um exercício que eu não fiz lá? Sim, a gente vai até a 38. Ah, tá. Tá? Tchau, pessoal. Tchau. Até daqui a pouco.